Olá, meu nome é Débora, eu sou monitora do projeto Aprenda a Programar Jogando. Esse é o curso de Python mais Matemática, e a aula de hoje tem como tema progressão aritmética. Roda a vinheta. Na aula anterior, nós vimos o que era uma progressão aritmética, que aqui nós vamos chamar de PA. Além disso, nós vimos como calcular o termo geral de uma PA, e em seguida, nós vimos como calcular a soma dos termos de uma PA. Nós vimos também uma série de propriedades que facilitariam a identificação de uma progressão aritmética. Em seguida, nós vimos que era possível usar o Python através do Google Colab para implementar algoritmos que resolveriam uma série de cálculos envolvendo a progressão aritmética. Na aula de hoje, nós veremos na prática como usar aqueles algoritmos desenvolvidos na última aula para resolver exercícios práticos, reais, de progressão aritmética. Esse é o exercício de número 1, ele foi retirado da prova do Enem de 2018 e o enunciado diz o seguinte: as projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. A seguir, vejamos a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então aqui a gente tem o ano e a quantidade de arroz em toneladas que foi produzido. Em 2012, 50,25 toneladas. Em 2013, 51,50 toneladas. Em 2014, 52,75 toneladas. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de... E aqui a gente tem as opções A, B, C, D e E. Se nós observarmos, então, a nossa quantidade de arroz produzido em toneladas, ela se organiza como um formato de progressão aritmética. Isso fica também bem claro quando a gente observa que no enunciado, ele diz que a perspectiva de crescimento é constante. Isso significa que tem uma constante que rege esse crescimento. Na progressão aritmética, nós chamamos essa constante de razão. Para encontrar essa razão, basta observar os termos que nos foram dados. Em 2012, nós temos 50,25 toneladas de arroz produzido. E em 2013, nós temos 51,50 toneladas de arroz produzido. Isso significa que teve uma constante de 1,25 adicionado ao valor anterior. Então, essa será a nossa razão da progressão aritmética. O termo inicial também já nos foi dado. É a quantidade de arroz que foi produzido em 2012. E a quantidade de termos que nós queremos somar, nós também já sabemos, porque ele quer saber a soma da quantidade de toneladas produzidas em 10 anos. Então, nós já temos tudo o que precisamos para inserir os dados no nosso algoritmo desenvolvido na última aula, que é esse aqui. Então, quem será A? A será o primeiro termo. O primeiro termo, nesse caso, é 50,25 toneladas. A razão será a razão da PA, que será 1,25. N será a quantidade de termos que nós queremos somar, nesse caso 10, pelos 10 anos de produção. E aí basta rodar o nosso algoritmo. E nós teremos como resultado uma lista com os 10 valores de produção dos 10 anos que nós queríamos, além disso, a soma desses 10 valores, que equivale à nossa resposta, que é a letra D. Então, assim ficou bem mais fácil, né? A gente não precisou fazer conta nenhuma, o algoritmo resolveu tudo pra gente. Agora vamos para o nosso segundo exercício, que também foi retirado do Enem, e o enunciado diz o seguinte: uma empresa madeireira, ao desmatar uma floresta, seguia este cronograma. No primeiro dia, uma árvore derrubada. No segundo dia, 2 árvores derrubadas. No terceiro dia, 3 árvores derrubadas, e assim sucessivamente. Para compensar tal desmatamento, foi criada uma norma na qual se estabelecia que seriam plantadas árvores segundo a expressão P é igual a 2D menos 1, sendo P o número de árvores plantadas e D o número de árvores derrubadas a cada dia pela empresa. Quando o total de árvores derrubadas chegar a 1.275, o total de árvores plantadas de acordo com a norma estabelecida será equivalente a: letra A, 2.400, letra B, 2.500, C, 2.600, D, 2.700, E, 2.800. Então, nós podemos observar que a quantidade de árvores derrubadas segue uma PA, e uma PA bem simples até. O primeiro termo é 1, porque no primeiro dia foi derrubada apenas uma árvore. Mas a partir daí, a cada dia, era derrubada uma árvore a mais. Então, a razão dessa PA também será 1.
Então agora nós vamos ver que a solução ela não vai ser tão complicada assim. Então nós temos aqui que o primeiro termo será 1, a razão também será 1. E nós ainda sabemos a soma dos termos dessa PA, porque ele diz que ao final de tudo nós teremos 1.275 árvores derrubadas. A questão agora será saber quantos termos foram somados para que essa soma fosse igual a 1.275. E isso pode ser facilmente descoberto usando o termo geral da PA. Nós sabemos que o AN será igual a 1 mais N menos 1 vezes R, sendo o N a quantidade de termos, R a razão e A1 o primeiro termo. Então, resolvendo isso facilmente aqui com uma manipulação de fórmulas, nós vemos que o AN é igual a N. E nós ainda sabemos que a soma dos termos é regida por essa fórmula aqui. Substituindo esse valor, então, de AN por N, nós temos, então, que o N só pode ser igual a 50. E agora nós temos tudo o que precisamos para usar o algoritmo criado na última aula, que é esse aqui. Nós sabemos, então, que as árvores que foram derrubadas seguem uma PA. Essa PA tem como primeiro termo 1, a razão também 1, e o número de termos será 50. Ótimo, excelente, nós temos então a nossa sequência de quantidades de árvores derrubadas durante esses 50 dias. E agora o problema seria encontrar então a quantidade de árvores que foi plantada. E para isso, nós usaremos essa parte aqui do algoritmo. Nós vamos criar então uma lista chamada de plantadas. E aqui nós vamos adicionar a quantidade de árvores que foi plantada a cada dia, nesses 50 dias que nós descobrimos anteriormente que foram 50. Então, a quantidade de árvores plantadas vai ser igual a 2 vezes a quantidade de árvores derrubadas naquele dia, menos 1. Portanto, a nossa quantidade de árvores plantadas nos 50 dias será a soma dos termos da nossa lista plantadas. Já que nós temos 50 termos e cada termo significa a quantidade de árvores plantadas naquele dia, é muito simples. Isso nós já fizemos antes, nós já fizemos como soma de PA. Então, nós vamos executar o nosso código e teremos aqui as duas listas. A primeira é a nossa lista de derrubadas. A segunda é a nossa lista de plantadas. E aqui a quantidade total de árvores plantadas nesses 50 dias, que foi 2.500. Isso equivale, voltando aqui ao nosso enunciado, à nossa letra B. E assim a gente termina a nossa segunda questão. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que possa ter sido esclarecedor, que vocês possam ter entendido o quanto o Python pode facilitar os nossos cálculos de progressão aritmética. E se surgir alguma dúvida, pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Se inscreva no canal para você receber os próximos vídeos e até a próxima!